Fala galera, semana passada a gente viu aí o Espírito Santo nos primeiros mapas feitos do Brasil, mas qual foi o primeiro mapa especificamente do Espírito Santo? É isso que a gente vai ver hoje. Prepare-se para conhecer o mapa de Luiz Teixeira que está no roteiro de Todos os Sinais. Vamos! Luiz Teixeira foi um dos principais cosmógrafos portugueses e foi um dos... O que é um cosmógrafo? Ah, gente, antigamente não se chamava cartógrafo de cartógrafo, tá bom? O nome certo era cosmógrafo, era o cara que entendia sobre o cosmos, utilizava o cosmos para desenhar a Terra. Então Luiz Teixeira foi um dos únicos cosmógrafos portugueses a realmente sair de Portugal e conhecer o Brasil pessoalmente. O que eu quero dizer com isso? Que os cosmógrafos desenhavam seus mapas do Brasil, por exemplo, e do Espírito Santo lá de Portugal. Eles nem chegavam a pisar no Brasil. Juntavam informações, dados que os viajantes levavam para eles e tudo mais, e aí desenhavam seus mapas. Muito doido, né? Mas bem, Luiz Teixeira vem de uma família de cartógrafos, né? A família Teixeira, que ficou aí no comando dos mapas portugueses por cerca de 5 gerações, mais de um século. Seus filhos e descendentes foram também alguns dos principais cartógrafos portugueses, como João Teixeira Albernaz e João Teixeira Albernaz de novo, Pedro Teixeira, que trabalhou para a Espanha, e outros mais. Lá em Portugal, os cosmógrafos não tinham apenas o trabalho de fazer um mapa, né, de juntar informações e desenhar um... Eles também ajudavam na construção dos próprios instrumentos utilizados na navegação. Luiz Teixeira teve esse trabalho por cerca de 50 anos. E dizem historiadores que, na verdade, ele fundou uma nova escola da cartografia que foi seguida aí por pelo menos mais um século depois que ele morreu. Ele foi aprendiz e também foi avaliado para assumir a função aí de cosmógrafo mor, né, cosmógrafo da coroa, por importantes nomes, né, da cartografia portuguesa. Por exemplo, Pedro Nunes e Pedro Reinel. Além disso, ele manteve contato com alguns dos principais cosmógrafos do período dele, como Abraham Ortélio, que é um dos maiores nomes realmente da história da cartografia. Bem, Luiz Teixeira esteve no Brasil mais ou menos entre 1573 e 1578. E o objetivo dele era emendar a costa do Brasil, ou seja, reconhecer essa costa e juntar os pedaços delas em mapa. Nisso ele atualizava as informações que os portugueses tinham lá em Portugal sobre o Brasil e juntava dados para conseguir fazer aí o mais antigo Atlas do Brasil. Esse Atlas ficou conhecido com o nome Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil. Mas o nome dele é um pouco maior que isso, vamos ver? Roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas que há na costa do Brasil, desde o Cabo de Santo Agostinho até ao Estreito de Fernão de Magalhães. Um nome que fica mesmo na cabeça, né? Esse roteiro, então, tem 13 mapas, sendo que o primeiro deles é um mapa de todo o Brasil, né, que a gente chama de carta geral, e os outros 12 mapas representam os principais portos e as principais vilas da costa do Brasil, no final do século XVI. A gente não sabe exatamente quando que Luiz Teixeira terminou o roteiro dele, mas historiadores dão uma data aí de cerca de 1586. Essa data varia um pouquinho ainda, né, volta um pouquinho até o início aí de 1582, ou às vezes vai até 1592, sempre por aí em volta, mas final do século XVI e confirmadamente início da União Ibérica, né, que foi a união das coroas de Portugal e da Espanha, que começou em 1580 e foi até 1640. Mas vamos lá, Luiz Teixeira então fez 12 mapas de partes do Brasil, né? Uma dessas partes foi a Capitania do Espírito Santo. Esse mapa não tem título, nenhum dos mapas dele tem título, mas ele é conhecido como um mapa da ilha de Duarte de Lemos, que é o destaque lá no mapa, né? Vamos dar uma olhada rapidinho? Olha aí. Dá pra gente ver então que a capitania é pintada aí de forma cuidadosa, né? E vários elementos presentes e ausentes chamam a nossa atenção, principalmente de quem conhece um pouquinho sobre o Espírito Santo. Até o século XV, os roteiros de navegação portugueses eles eram essencialmente escritos. Eles não vinham acompanhados de mapas, não era assim que funcionava. Mas no século XVI isso começou a mudar, né? A ciência cartográfica foi se desenvolvendo e os roteiros passaram a mostrar o que antes os textos apenas descreviam. Luiz Teixeira se encontra no meio termo, ele estava na transição disso daí.
E é por isso, por exemplo, que esse mapa do Espírito Santo, que a gente vai voltar a ver, dar uma olhada aí de novo, ele é acompanhado de um texto. Em cima dele aí você vê parte do roteiro de Luiz Teixeira. O que ele escreve então? Ele escreve num português velho, arcaico, mas dá pra gente entender umas partes aí tranquilamente. É só a gente ler de boa. O que fala aí, ó? E destas 3 ilhas ao Espírito Santo a 12 léguas. E vindo ao norte verás outro ilhéu, e logo se descobrirá a boca da baía, a qual está em 20 graus de altura, e por eles entrarei para dentro, vendo ilhas e sinais que abaixo se mostram. Então quer dizer, a ideia era, o cara ia ler o texto e falar, olha só, você vinha do norte navegando, depois que você passava por 3 ilhas lá, você ia navegar 12 léguas, e aí você ia chegar na altura de uma ilhazinha, perto dessa ilha ia ter a entrada da Baía de Vitória. Entrando na Baía de Vitória, você veria o que ele tinha feito ali no mapa. Olha que legal. Muito bom, né? É um ilhéu que no mapa chama Ilhéu Escalvado. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Quando isso, vamos dar uma olhada geral no mapa, gente. Olha aí de novo. Então olha só, que legal. O limite norte do mapa é um Rio das Barreiras. E o limite sul é um negócio que está escrito lá, o caminho para Cabo Frio. É interessante notar aí que Luiz Teixeira ignora a capitania de São Tomé ou da Paraíba do Sul, que nesse período já tinha sido desocupada, né, por causa dos constantes ataques indígenas aí. O próprio Vasco Fernandes Coutinho vai até lá e ajuda Peru de Góes, que era o donatário, a fugir, né, da capitania. E aí a gente tem algumas outras coisas interessantes para notar, ó. Primeiro aí, perto do Rio das Barreiras, a gente consegue ler claramente ali numa pontinha, chama Ponta de Tubarão. Ah, então Tubarão já tinha seu nome. E outra coisa legal da gente notar, antes da gente ir para mais detalhes, é uma partezinha ali, ó, perto, entre Vitória e o continente, que tá escrito aqui não há fundo. Na verdade ele tá colocando uma descrição para um navegante mesmo, né? Para o cara saber que o barco não vai conseguir chegar tão perto ali, que ele vai ter que parar um pouco antes. Agora vamos lá então, vamos ver outras coisas com um pouquinho mais de detalhe, gente. Na parte de cima do mapa aí, que seria a parte leste, a gente lê Roças Velhas, né? Tá com 2 S, tá com B de Belhas, mas é Roças Velhas. Essa é uma região que foi ocupada pelos jesuítas ainda nos primeiros anos, que ali fizeram uma fazenda. E ali também fizeram engenhos e tudo mais, e o que era produzido ali era escoado, né, pelo rio até Vitória e ajudava a manter o Colégio de Santiago, que era o colégio dos jesuítas que ficava na ilha de Vitória e hoje é o Palácio Anchieta. Na parte do relevo, a gente tem coisas muito interessantes também para chamar a atenção. Ó, a gente tem Morro de João Moreno, Serra do Mestre Álvaro e Penedo Grande. Vamos falar um pouco sobre os 3? Gente, Morro de João Moreno é exatamente o Morro do Moreno, não tem segredo, né? A novidade aí é que a gente descobre qual era o primeiro nome afinal do tal do Moreno, que era João. Penedo Grande, nada mais, nada menos que o Penedo. E depois a Serra do Mestre Aluaro, na verdade Álvaro, né? Antigamente o U tinha som de U e de V, então muitas vezes a gente tem V sendo substituído pelo U nesses textos mais antigos. É legal reparar, por exemplo, uma coisa que está faltando aí. Vocês viram que está faltando o morro onde foi construído o Convento da Penha? Na verdade, o próprio Convento da Penha não existe aí, né? Não tem nem a ermida, que foi a construção inicial de Pedro Palácios. Nessa época, gente, provavelmente o Mestre Álvaro era o mais famoso desses morros aí. Ele já era considerado um marco na paisagem do Espírito Santo e servia como ponto de referência para os navegantes que estavam indo pelo mar reconhecerem que aquela ali era a região do Espírito Santo. Inclusive há relatos aí de uma armada holandesa que teria reconhecido essa região exatamente por causa do Mestre Álvaro, né, que eles já tinham lido sobre. Além dos morros, então, vamos falar agora sobre as ilhas, que tem muita coisa legal pra gente falar. A principal ilha aí aparece com o nome de Ilha de Duarte de Lemos, que é a atual Ilha de Vitória. Sem segredos. Só que na ilha aparece escrito Vila do Espírito Santo. Vocês separaram? A gente viu em vídeos anteriores que Vila do Espírito Santo era o nome antigo da Vila Velha. Ou seja, ele trocou os nomes, né? Esse Vila do Espírito Santo tinha que estar no continente e não na ilha. E aí, se a gente for lá no continente olhar, ver o que está escrito, tá escrito lá, Vila Velha de Nossa Senhora da Vitória. Confuso, né? Ele realmente fez uma confusão aí, trocou os nomes, misturou os nomes das 2 vilas. No nosso primeiro mapa, complicado, hein? Parece haver um outro tipo de confusão aí também, porque a ilha de Duarte de Lemos já não era de Duarte de Lemos há algum tempo, quando Luiz Teixeira fez esse mapa. Vamos lá.
Duarte de Lemos foi um português que veio para o Brasil aí na época do Vasco Fernandes Coutinho e recebeu a ilha como uma doação, né, uma sesmaria, como recompensa pelos trabalhos que ele fez para Vasco Fernandes Coutinho nesses primeiros anos. Só que os dois brigaram, né, tiveram alguns conflitos pessoais aí e tudo mais. Em 1550, Duarte de Lemos vai embora para Bahia. E exatamente em 1550, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, Vasco Fernandes Coutinho funda a Vila de Vitória na ilha. Ou seja, se esse mapa foi realmente feito em 1586, mais ou menos, quer dizer que já havia aí 36 anos que a ilha já não pertencia a Duarte de Lemos. É bem possível, na verdade, que Luiz Teixeira, apesar dele ter vindo para o Brasil, ele não tenha passado pelo Espírito Santo. Então ele simplesmente pegou informações que ele tinha e escreveu sobre a região do Espírito Santo. Pode acontecer que alguém tenha escrito lá que, essa ilha pertence a Duarte de Lemos, e aí ele simplesmente escreveu, pronto, ilha de Duarte de Lemos e acabou. Por mais que essa informação estivesse atrasada, ele provavelmente não tinha uma informação mais atualizada que essa. Outra ilha que aparece aí é a ilha de Dom Jorge de Menezes. Essa ilha todo mundo conhece. Hoje ela é conhecida como Ilha do Boi. Olha que legal. Um cronista aí do período colonial, chamado Gabriel Soares de Souza, escreve que Dom Jorge veio para o Brasil cumprir penitência, né? Fez alguma coisa errada lá em Portugal e foi mandado para o Brasil para vai lá pagar seus anos de penitência. Isso não quer dizer, gente, que ele era realmente um cara problemático. Na verdade, o que os historiadores descobriram, aí vendo algumas leis portuguesas e tal, havia vários tipos de ações que causavam o degredo. Coisas muito simples podiam fazer você simplesmente ser mandado embora de Portugal para as colônias ultramarinas portuguesas. Era inclusive uma certa maneira aí de você ajudar na povoação desses territórios, né? Nem todo mundo queria ir, o rei, por exemplo, não fazia questão nenhuma de ir para a América. Mas uma boa maneira de fazer isso é obrigar as pessoas a irem. E Dom Jorge de Menezes acabou entrando numa dessas e foi parar no Espírito Santo. Outra ilha que chama atenção aí é a ilha de Valentim Nunes. Essa também é muito famosa e hoje é conhecida como Ilha do Frade. Nunes também recebeu a ilha como uma doação, né, como uma sesmaria, e ele trabalhava na capitania como almoxarife. A Ilha Escalvada, que a gente falou lá na frente, que aparece escrita no roteiro, né, que está na entrada da Bahia, é hoje chamada de Ilha da Baleia e fica ali próxima ao Morro do Moreno e Farol de Santa Luzia. Mais uma ilha que está no mapa é a ilha de Ana Vaz, ou Vaz, né? Tá escrito com U também. Ana Vaz de Almada foi amante do primeiro donatário Vasco Fernandes Coutinho e é mãe do seu sucessor, né? Do seu descendente Vasco Fernandes Coutinho Filho, que foi legitimado e herdou a capitania do pai dele. Eu sinceramente não sei se essa ilha ainda existe hoje, é um pouco difícil fazer isso, eu acho que ela foi incorporada, né, pelos aterros que foram realizados em Vitória no século XX, mas se alguém tiver alguma informação sobre o assunto, por favor envia para mim, deixa no comentário aí, que vai ser ótimo saber o que aconteceu com essa ilha. Outra ilha que eu não sei o paradeiro é essa ilha que tá aí, Ilha da Viúva, um monte de U junto. Não tenho informações, quem tiver, por favor, passa pra gente. Agora, eu falei agora há pouco sobre um cara chamado Gabriel Soares de Souza. Ele foi um dos cronistas, né, do período colonial. Ele veio para o Brasil e escreveu sobre o Brasil, mandou esses textos para a coroa em Portugal em busca de mercês, né? As pessoas faziam isso voluntariamente para tentar receber alguma coisa em retorno, né? Algum benefício pelos serviços prestados à coroa. É possível reparar, olhando o texto do Gabriel Soares de Souza sobre o Espírito Santo, que é muito semelhante ao que a gente vê no mapa de Luiz Teixeira. Como o texto é posterior aos mapas, é bem provável que Gabriel Soares de Souza tenha usado o mapa de Luiz Teixeira como uma fonte, né, para descrever o Espírito Santo. Esse seria então um caminho inverso do que era normal, né? Normalmente as pessoas escreviam um texto e o cosmógrafo pegava e transformava num mapa. Aparentemente esse caso é o contrário, né? Gabriel Soares de Souza pegou o mapa e descreveu o Espírito Santo a partir dele. Vamos dar uma olhada rapidinho no que Gabriel Soares de Souza fala sobre o Espírito Santo? É um textinho um pouco grande, eu vou colocar aqui na descrição e vou ler rapidinho, tá? Só pra gente ir comparando com o mapa. Você fica de olho no mapa, eu vou jogar o mapa na tela e eu vou ler aqui. Da Terra dos Reis Magos, né? Que é hoje Nova Almeida, ao Rio das Barreiras, são 8 léguas. Ou seja, não há muita coisa aí entre os dois. Do Rio das Barreiras à Ponta do Tubarão são 4 léguas, sobre o qual está a Serra do Mestre Álvaro. Olha que legal. Se a gente juntar as primeiras 8 léguas com as outras 4, dão as 12 léguas que Luiz Teixeira falou lá no roteiro.
roteiro. Da ponta do Tubarão à ponta do Morro de João Moreno são 2 léguas, onde está a Vila de Nossa Senhora da Vitória. Entre uma ponta e outra está o Rio do Espírito Santo, o qual tem de fronte da barra meia légua ao mar, uma lagoa de que se hão de guardar. Em direito desta ponta da Banda do Norte, 2 léguas pela terra adentro, está a Serra do Mestre Álvaro, que é grande e redonda, a qual está afastada das outras serras. Essa serra aparece a quem vem do mar, fora muito longe, que é por onde se conhece a barra, ou seja, né? Quem está vindo no mar, assim, distante da terra, reconhece aquela região por causa do Mestre Álvaro. Essa barra faz uma enseada grande, a qual tem muitas ilhas dentro, e entra-se nordeste e sudeste. Nordeste e sudeste é a direção que o navio deveria entrar pela Bahia, né? Para não ter problema. A primeira ilha que está nessa barra se chama Dom Jorge, e mais para dentro está outra que se diz Valentim Nunes. Desta ilha para a Vila Velha estão 4 peneiros grandes descobertos. Se a gente olhar no mapa aí, você vai ver os 4 pequenas coisinhas. E mais para cima está a ilha de Ana Vaz. Mais avante está o Ilhéu da Viúva, e no cabo desta baía fica a ilha de Duarte de Lemos, onde está assentada a Vila do Espírito Santo. Tá vendo? Ele comete o mesmo erro de Luiz Teixeira. Então, um copiou o outro certamente. A Vila do Espírito Santo, a qual se edificou no tempo da guerra pelos Goitacazes, que apertaram muito com os povoadores da Vila Velha. De frente da Vila do Espírito Santo, da banda da Vila Velha, está um penedo muito alto a pique sobre o rio, ao pé do qual não se acha fundo. Olha só, exatamente a mesma informação, né? Perto do penedo, lá no mapa está escrito também não há fundo. É capaz esse penedo para se edificar sobre ele uma fortaleza, se pode fazer com pouca despesa, da qual se pode defender este rio ao poder do mundo todo mesmo, tá vendo? Né? Este rio do Espírito Santo está em altura de 20 graus e 1/3. Os portugueses nessa época já tinham uma noção muito boa de latitude e ele acertou muito próximo mesmo da latitude real. Mas o que a gente percebe aí então? Gabriel Soares de Souza fala um pouquinho, né, sobre essa região do Espírito Santo. E como eu falei, percebe-se claramente que a informação dele vem do mesmo lugar que a informação de Luiz Teixeira. Um provavelmente copiou do outro. Mas através desse mapa e desse texto, dá pra gente ter uma ideia muito boa de que os portugueses conheciam já bastante coisa sobre o Espírito Santo no final do século XVI. Eles sabiam detalhes, né, da ilha principal, das 2 vilas, das ilhas menores na entrada da Bahia, informações realmente precisas dessa região. É claro que essas informações também são um pouco atrasadas, né? Como a gente viu, Duarte de Lemos já tinha deixado o Espírito Santo em 1550 e esses principais nomes, né, Dom Jorge de Menezes e Valentim Nunes, eles vieram junto com Vasco Fernandes Coutinho. Então, em 1586, eles provavelmente já estavam mortos, não estavam mais ali. O que faz a gente perceber que boa parte dessas informações de Luiz Teixeira, na verdade, são informações antigas, né, que ele juntou. Então, apesar dele ter vindo para o Brasil e reconhecido a costa pessoalmente, é bem provável que ele não tenha realmente estado no Espírito Santo. Se ele esteve, ele errou bastante coisa, mas o mais provável é que ele realmente tenha recebido essas informações de forma textual, ou alguém contou para ele essas coisas. E ele utilizou isso para construir aí o primeiro mapa do Espírito Santo. Tudo bem? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O mapa é muito legal. E a partir de agora a gente vai começar a mostrar vários mapas, né? Mapas difíceis de encontrar, sinceramente. Poucas pessoas conhecem. E é por isso que eu quero mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Por favor, se você chegou até aqui, clica nesse botãozinho aqui do lado. Ou aqui. Não sei mais. Clica no botãozinho aí, se inscreve no canal e acompanha os nossos vídeos. Toda semana tem um vídeo, terças-feiras. Minha ideia é que sextas-feiras eu consiga publicar alguns vídeos extras falando algumas outras coisas, né? Não necessariamente ligadas ao Espírito Santo, mas que formam um contexto geral sobre tudo que a gente está falando aqui no canal. Tudo bem? Se inscreve no canal, assista os nossos vídeos e é isso aí. Tchau, tchau.